Abramos a Bíblia, meus irmãos, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Ó Deus, tua palavra lida nesta hora nos sustente, nos ensine, nos eleve a ti, Senhor. Que saibamos aurir dela os ensinamentos que carecemos e que o exemplo de Cristo possa ser tomado por cada um de nós e resistirmos ao mal, às perseguições, os planos não muito favoráveis que são arquitetados, mas que descansemos no teu serviço, fazendo bem, glorificando a ti, sabendo, Senhor, que em Cristo somos sempre vencedores. Em nome dele, te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, certamente o Senhor Jesus Cristo já havia estado naquela sinagoga, ou mesmo em outra sinagoga, pois era seu costume sempre aos sábados frequentá-las. Cristo era rabino, o que significa mestre. É assim que Nicodemos o chama certa noite quando procurou se encontrar com Cristo. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Como rabino, Cristo tinha palavra na sinagoga, todas as vezes que ele quisesse. Os rabinos podiam se levantar, pegar um livro, um pergaminho, um rolo, abrir diante dos seus patrícios judeus, ler o texto e explicar. Então Cristo frequentava a sinagoga como judeu,
e como aquele lugar de culto e de ensino da Torá, da lei de Deus. Ali, naquela sinagoga onde Cristo se encontrava, está também um homem com a deficiência física. Não é algo que pusesse em risco a sua vida, mas certamente aquela mão ressequida dificultava o seu próprio sustento e o fazia dependente em muitas coisas no meio da sua família. Talvez ele fosse complexado com aquela mão. E Cristo, sempre solidário à necessidade do sofredor, haveria de, naquela reunião, manifestar a glória de Deus, curando, restabelecendo aquele homem que tinha uma mão mirrada, ressequida. No entanto, é de se admirar que o homem com sua mão mirrada não procurara o Senhor para ser curado. A iniciativa é de Cristo. Aquele homem, e é importante percebermos isto, aquele homem não veio à sinagoga para ser curado, nem para receber uma bênção. Veio para manter a sua fé, para aprender sobre a Torá, a lei de Deus, para conhecer mais o Deus da aliança e talvez outros motivos para o seu crescimento espiritual. Ele não veio à sinagoga para ser curado, mas vai ser curado porque veio à sinagoga. É interessante notarmos isto, meus irmãos, porque quantos hoje, assimilando certo tipo de evangelho que realça a prosperidade, interesses pessoais e efêmeros, lotam os templos de maneira farta, templos faraônicos, sempre em busca de alguma bênção, sempre em busca de uma bênção temporal, sempre em busca de milagres, não para a alma, para o espírito, para perceberem um Deus que deseja nos salvar, mas para interesses do tempo, interesses materiais. É curioso que, enquanto isto, os mestres e rabinos da sinagoga lá estavam para ministrar e aprender. No entanto, estavam pecaminosamente procurando apanhar o Senhor Jesus Cristo em alguma falta. Eles queriam justificar o seu ódio a Cristo e o seu desejo de tirar-lhe a vida. Sendo sábado, estes escribas e fariseus observavam se Jesus curaria aquele homem nesse dia. Se o fizesse,
teriam oportunidade de o acusarem. Vejam, meus irmãos, não falava no coração deles o poder curador de Cristo. Não representava nada para aqueles líderes religiosos a palavra de Cristo, as ações beneméritas de Cristo, o seu desejo de sanar o sofrimento do seu povo. Não lhe passava pela mente esta admiração que deveria produzir a presença de Jesus. Eles sabiam que Cristo curava. E o coração deles estava quase desejando que Cristo operasse um milagre, não em benefício do homem, mas por terem um motivo para acusarem a Cristo. Porque a trama da sua morte já estava evidente entre eles. Ficavam esperando que Cristo curasse aquele homem para terem de que acusar o Senhor Jesus. Não era o benefício que Cristo faria. E eles sabiam que ali estava alguém poderoso para curar. Mas isto não mexia com os seus corações. Cristo nunca age sob pressão, ou deixa de agir por causa de perseguições, ou para evitar ataques pessoais. Não. Ele tem a consciência da sua missão. Ele tem a consciência do tempo que teria de executar a sua missão. E sabia a hora, o momento, independente das reações, dos perigos. Quantas vezes ele dissera: ainda não é chegada a minha hora. E quando a sua hora chegava, ele agia independente do ambiente. Ele agia pela sua nobre, abençoada intuição de glorificar a Deus, através da restauração de qualquer perdido, de qualquer enfermo, cuja ação benemérita ressoasse um hino de glorificação ao Pai e do seu testemunho de Deus entre os homens. Nesse clima, Jesus fita para o homem deficiente e com firmeza e decisão diz: vem para o meio. Interessante essa atitude de Cristo. Vem para o meio. O homem pressurosamente obedece, chegando rapidamente ao meio onde todos na sinagoga fitaram os olhos nele. Sabendo Cristo o pensamento daqueles fariseus, porque Cristo lia os corações, conhecendo a malícia que estava no coração dos escribas, faz-lhes uma pergunta: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar ou tirar a vida? Mas eles ficaram
em silêncio. Um silêncio acusatório, um silêncio que denunciava maldade. É lícito curar? É lícito fazer o bem? No sábado, é lícito fazer o bem ou o mal? Dar vida ou matar? E Cristo, conhecendo os corações deles, sabia que eles maquinavam matar a Cristo. E a maneira perversa, mordaz, de arquitetar aquele plano de tirar a vida de Cristo era num sábado. Censurando o Cristo por curar, quando eles se uniam para matar a Cristo. Veja o descompasso. Veja a perversidade do pecado com relação ao Senhor Jesus Cristo. E Cristo faz mesmo esta pergunta para atingir a consciência daqueles escribas e fariseus cegos que não podiam ver a grandeza do ministério de Cristo. Uma pergunta fácil de responder. Mas eles estavam implicados naquele momento numa trama para matar. E era sábado. Sábado que eles defendiam, acusando Cristo de fazer o bem. Veja, meus irmãos, onde chega a falha humana, o homem distante de Deus, o homem cego, aficionado nas suas posições, aficionado nos seus próprios caminhos. Quando todos podem sofrer, mas eles precisam escapar. E muitas vezes, quando está a serviço do povo, traem esse povo, absorvendo os seus direitos e criando direitos para eles. Embora o povo sofra, enquanto alguém que quer fazer o bem é perseguido por eles. Como tem acontecido em nossa pátria, por muitos políticos que arquitetam planos, não para o benefício do povo, mas para se manterem no poder, lançando mão de caminhos perversos, como estes fariseus e escribas, numa completa traição ao povo e rebeldia contra o nosso Deus. Abrindo um parênteses, hoje escolhemos homens para a condução da nossa cidade, dos problemas da nossa pátria. Que Deus tenha ajudado nessa escolha. Porque na realidade se torna cada vez mais difícil pessoas de mãos limpas que se levantem com o propósito, aproveitando a oportunidade que Deus lhes dá de poder, de comando, sem atingir os objetivos que é cuidar da nossa gente.
que estejamos entregando a Deus esses homens que dentro de algum tempo serão proclamados eleitos na nossa prefeitura, no nosso município de governo. É claro, meus irmãos, que aos sábados, como nos outros dias da semana, é lícito fazer o bem. E Cristo estava fazendo o bem e estaria fazendo bem ao curar aquele homem. E eles camufladamente, traidoramente, estavam como cobras, víboras, armando bote para apanhar a Cristo em alguma falha. E nesta artimanha maléfica, nem o sábado que defendiam, eles respeitavam. E ainda mais grave, acusariam a Cristo por poder levar vida, restauração, alegria àquele homem limitado por aquele aleijão. Enquanto eles, alimentando nos seus maus corações o propósito de tirar a vida do Senhor. Estrangulados na pergunta, todos eles ficaram calados. Um silêncio denunciador. Diante daquele quadro, o texto diz que, olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza dos seus corações. Diante daquele silêncio que revela corações duros, cheios de hipocrisia, o Senhor Jesus os olha detidamente, expressando dois sentimentos: indignação e conduído, indignado e conduído. Parece, meus irmãos, que só Cristo pode conciliar esses dois sentimentos tão diversos. Jesus os olhou indignado e, ao mesmo tempo, conduído. Indignado porque aqueles homens escolhidos para a liderança do povo, que tinham a boca cheia de Deus, da sua lei, não tinham nenhum sentimento de amor. Não tinham nenhum sentimento de compaixão para com o rebanho de Deus, que era a nação de Israel. E nem daquele homem deficiente, aleijado que estava diante deles. Então Cristo estava indignado, mas estava conduído. Conduído porque eram cegos, que não podiam perceber a presença de Deus revelada naquele rabi. Não percebiam a presença do Emanuel, Deus conosco, o Messias prometido, o Salvador, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Conduído porque, se eles não conhecessem quem era o Senhor Jesus, eles morreriam nos seus pecados. E nesse sentimento duplo,
indignação e sofrimento e dor. Cristo diz, diante de todos, estende a tua mão. E Marcos diz, e ele estendeu-a. E sem nenhuma palavra mais, aquele membro crispado, deformado, relaxou-se, tomou forma harmoniosa, delineada. E aquele homem olha, sua mão está restaurada. A mão, diz Marcos, lhe foi restaurada. É bonito essa expressão restaurada que Marcos usa. Porque esta é a missão de Cristo. A sua palavra restaura. E isto indica a sua cura. E o termo curar, restaurar, está envolvida no termo salvação. Pois Cristo é o Cristo Salvador. O verbo restaurar está ligado ao ministério de Cristo. Não só a nossa mão, mas todo o nosso ser foi deformado pelo pecado. A nossa natureza humana se tornou pecaminosa. E a imagem e semelhança de Deus foi deformada em nós. Não desapareceu, mas ficou deformada. A alma pecadora perdeu a sua forma inicial. A nossa natureza, antes em comunhão com Deus no Éden, se tornou pecaminosa e rebelde. A imagem de Deus foi deformada pela desobediência dos nossos primeiros pais, desde o Éden. Por isso, irmãos, há uma necessidade de restauração. Restauração para aqueles que estão perdidos. Restauração da alma pecadora, do coração pecador. Restauração de vidas perdidas que vagam neste mundo sem rumo. Restauração de laços quebrados, laços espirituais com Deus. É o ministério de Cristo. Embora não seja aceito, embora perseguido, mas esta é a ação primordial daquele que desceu do céu para buscar e salvar o que se havia perdido. O homem veio à sinagoga com a sua mão ressequida e sai agora plenamente restaurada. Agora, o efeito contrário é para os fariseus. Eles saem irados e com os corações ressequidos. A mão ressequida ficou saudável e os corações deles saíram ressequidos. E foram se juntar com os herodianos, aqueles que politicamente apoiavam um rei intruso em Israel, Herodes. Acompanharam-se de pessoas que deviam à pátria, que lesavam a pátria,
aceitando gratuitamente o governo de Herodes, que não era judeu. E entre eles fizeram acertos para matarem o Senhor Jesus. Aquele que veio dar a vida a todo o que está morto nos seus delitos e pecados, oferecendo na cruz a sua própria vida para nos restaurar e nos apresentar a Deus como filhos diletos. Meus irmãos, que tenhamos esta visão de Cristo, o Cristo Redentor, o Cristo Restaurador, cujo ministério, através da sua palavra, continua no século 21. A sua palavra é poderosa para esta restauração. E pelo auxílio do Espírito Santo que ele mandou quando chegou à destra do Pai, o ministério da restauração, da salvação, da regeneração, da reconciliação com Deus continua efetivo. Embora sejamos rodeados de fariseus modernos, que não creem nesta verdade, que são incrédulos e cuja incredulidade odeia Cristo, não recebem como Emanuel, o Deus conosco. Nós que estamos aqui, se estamos com alguma parte da nossa alma, do nosso coração ressequido, mirrado, tristonho, enfadado, saturado, Cristo pode dizer: vem para o meio, estende a tua mão, e a cura virá, o conserto virá, a saúde espiritual virá, e você pode, na sua vida, glorificar a este Cristo, todo bondade, que age como Deus, porque Ele é homem e segura a nossa mão, e é Deus para segurar a mão do Pai. Amém.